Salmo de número 90. Salmo de número 90. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por sua palavra e te agradecemos, ó Deus, porque ela nos exorta, somos lembrados que a nossa vida aqui é temporal e também somos lembrados, ó Deus, do seu cuidado diário para com as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o seu Espírito mova o nosso coração para que nessa manhã os nossos pensamentos estejam no Senhor, o nosso coração voltado a Ti, e que o serviço que viemos prestar ao Senhor nessa manhã agrade a Ti somente, ó Deus. E que por sua graça o Senhor nos edifique, possa nos exortar, que possamos ouvir sua palavra, louvar ao Senhor com todo o nosso coração e que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Abençoa, Senhor, cada vida e família aqui presente nessa manhã e que o seu poder, ó Deus, possa agir sempre em nossas vidas. Deus amado e santo, que o Senhor nos conduza e que o nome do Senhor seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo está assentado no trono do universo, na glória do nosso Deus e Pai. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler o verso 10. Esse é o momento em que a igreja vai a Deus em oração. Esse é o momento de contrição. Nós vamos ler esse texto. Davi, após recém-enseñar o povo, voltando à sua razão, por assim dizer, ele faz essa oração ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Pedi ao pastor Norival que nos leve a Deus em oração neste momento. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, de fato, Pai, nós somos pecadores. Sabemos disso, Pai, a Tua própria palavra nos revela e nos ensina, Deus, sobre
a queda, sobre o momento, ó Deus, em que nossos primeiros pais, ó Deus, eles pecaram e eles caíram da tua presença, e nós também pecamos, assim diz a tua palavra. Somos pecadores e carecemos, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Ó Deus, quantas vezes nos colocamos, ó Deus, diante dos olhos do Senhor, Pai, fazendo coisas que não te agradam, cometendo pecados, ó Deus, de diversas maneiras e formas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, porque de fato isso não faz mais parte da nossa nova natureza, pecar, ó Deus, naturalmente. Nós agora temos o Teu Santo Espírito, portanto pedimos ao Senhor, Pai, como encontramos na Tua palavra o socorro, as Tuas misericórdias e o Teu perdão. Por Ele, ó Deus, nós clamamos nessa manhã, que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que nós tenhamos, ó Deus, alegria e paz verdadeira no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas faltas, nas nossas falhas, perdoando-nos, ó Deus, e corrigindo-nos, ó Deus, e nos mostrando por meio da Tua palavra e pelo agir do Teu Santo Espírito, como devemos viver, ó Deus, como servos do Senhor, diante da Tua presença santa. Obrigado, meu Deus, pelo socorro que o Senhor dá aos Teus filhos. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Bem, queria chamar o pastor Fábio. Nós vamos orar pelo nosso irmão, pedindo a Deus que o conduza na exposição das Escrituras nessa manhã. Vamos orar, igreja? Senhor, queremos entregar nas suas mãos a vida do teu servo, pastor Fábio. Pedir ao Senhor que o abençoe, que o conduza, que a sua graça possa, ó Deus amado, superabundar em sua vida. Ó Deus, que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração sejam agradáveis ao Senhor, e que o Senhor desvende os nossos olhos para que compreendamos as maravilhas da sua lei. Usa o teu servo, Deus, com seu poder, e que o nome do Senhor seja glorificado, que a sua palavra possa mexer com as nossas estruturas e que por ela sejamos transformados para a glória do Senhor. Também te agradecemos por esse tempo, remove as distrações para que possamos ouvir o seu conselho nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Rapaz, o frio pegou, né? O pessoal tem medo do frio. O frio tá difícil para alguns aí, de frio. Esse dia eu estava vendo um videozinho no YouTube lá de alguém que foi para um lugar que tinha neve, neve mesmo, assim. A casa de pedra, não tinha forro, não tinha... Rapaz, imagina um brasileiro lá, né? Vai dar ruim. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6. Esses dias eu lutei bastante para delimitar o texto, de onde até onde, mas acho que o Senhor me ajudou a chegar num termo adequado. Vai demorar mais, mas eu acho que vai ser mais oportuno. Lucas capítulo 6. Quero fazer algumas perguntas para você, para preparar o seu coração de alguma forma, porque entendo aquilo que Deus tem para nós hoje. Nós somos uma comunidade de fé, né? Nós estamos aqui, somos membros uns dos outros, somos membros do corpo de Cristo, e sendo que Ele é o cabeça deste corpo aqui. Quando você olha para a pessoa que está ao seu lado, ou na fileira ao lado, ou atrás de você, ou na frente de você, porque ao lado é muito fácil, né? Às vezes é o filho, é a mulher, é o marido, né? Então é fácil olhar. Mas às vezes você está olhando cruzado lá adiante, o que você vê? Qual é o tamanho daquela pessoa? Com que olhar você olha para essa pessoa? O que você enxerga? De repente você enxerga todas as virtudes dessa pessoa. Ou talvez você enxergue todos os seus defeitos. E você olha para a pessoa assim e fala assim, que bom que ela está na igreja. Que bom que ela está ouvindo o pastor hoje de manhã. Fala, Deus. Fala, quebra aquela pessoa, Senhor. Quebra fulano, quebra ciclana.
Ai, como eu quero ver o que está acontecendo no coração daquela pessoa. Como que é o seu olhar? Abre em Lucas, capítulo 6. E hoje eu vou pregar apenas 2 versículos, 37 e 38. Mas eu quero dar um pano de fundo sobre os textos que vão do 37 ao 49. Capítulo 6 de Lucas, ele é o sermão da planície. O que aconteceu? Jesus subiu ao monte, orou durante um bom tempo, escolheu seus 12 discípulos, que viriam a ser chamados apóstolos. Depois ele desceu a planície, ele os investiu, mas desceu a planície, ele executou diversos milagres, e então ele passou a proferir o que foi chamado por Lucas de o sermão da planície, que Mateus chama de o sermão do monte, porque ele considera a questão do monte, mas nós já vimos que as narrativas elas têm intenções diferentes, é o mesmo fato, é o mesmo texto, com cortes aqui ou ali, mas é a visão daquele autor, não são textos contraditórios, não há erros aqui, mas é aquilo que aquele autor quer ressaltar. E aqui então está Lucas escrevendo sobre o sermão da planície, e Jesus ele vem falando de algumas coisas. Depois que ele cura os enfermos, ele fala das bem-aventuranças, ele fala de como é a história daqueles que são parte do reino, parte daquela família. Ele fala dos ais. Depois, ele faz um contraparte das bem-aventuranças dos ais. Ele fala sobre amar o inimigo e do amor ao próximo. E nós chegamos agora nesse texto. E ele faz parte de uma perícope maior. É uma perícope. Esses 2 versículos eles são em si uma perícope. Mas eles fazem parte de uma perícope maior. Perícope é um trecho das Escrituras que ela tem sentido em si mesmo. Você não corta um pensamento no meio. Então, esse aqui faz parte ao maior, mas ele encerra em si alguns pensamentos. Seria muito grande de pregar do 37 ao 49, tem muito tutano para a gente ver ali. Então, a gente vai pegar só os 2 primeiros versículos desse trecho. É a ética devida aos da família da fé. É o que fala do 37 ao 49. É sobre... Aliás, já vem falando sobre isso. Ele fala do amor, e aqui ele continua explanando sobre isso. E vale lembrar 2 versículos que nós já vimos, inclusive nas pregações anteriores. Ele fala sobre a regra de ouro, que é o versículo 31, que fala como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E tem essa regra de ouro, de certa forma, explanada ou expandida, que é o versículo 36, que fala, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E vale lembrar que Jesus está falando isto num contexto de uma comunidade de fé. Ele não está fazendo como Mateus, que a intenção de Mateus é anunciar a todos que ouvem. Aqui Jesus está falando, e Lucas, dá essa ênfase que é para os discípulos, aqueles que creem. Apesar de haver muitos lá que não creem, estavam lá de curiosos para ver qual que seria o próximo milagre, mas a ênfase de Lucas, a narrativa de Lucas, é lembrando que é a comunidade de fé que Jesus fala. Então, esses 2 textos, eles são importantes para a gente, antes de começar, e eu vou ler os 2 versículos, mas eu quero falar algumas coisas sobre o que acontece aqui. Aliás, vamos ler até o 49, a gente se apega aos 2 versículos aqui. E diz assim, não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Obrigado porque Lucas se assentou um dia para escrever sobre os relatos que ele colheu a respeito do Senhor. Muito obrigado porque esse texto chegou a nós. Muito obrigado porque o seu Santo Espírito preservou esse texto ao longo das eras. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa nessa manhã, Pai, que possamos ser fiéis, fidedignos à tua palavra, sermos boca do Senhor para o teu povo, mas também crescermos juntos com o teu povo aqui reunido. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lembra que eu perguntei, qual é o tamanho do seu irmão aos seus olhos? Isso é importante. Aliás, é muito importante. Talvez é de essencial importância. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Qual que é a característica do texto de Lucas 37 a 49? Por que ele faz parte de um conjunto, né? Ele é composto por 4 sessões que giram em torno do tema relacionado à família da fé. Ele é feito de paralelismo antitético. O que é isso? É um paralelismo antagônico, né? Então, seria isso: 2 pessoas cegas, mestre e discípulo, 2 irmãos, 2 árvores, 2 tipos de pessoas, sendo uma boa e outra ruim, 2 casas. É o paralelismo antagônico. A dualidade, as dualidades aqui, elas focam a atenção nas respostas éticas e responsabilidade na relação interpessoal eu-você, ou de você com outro. No entanto, a primeira parte ela é um pouco diferente das demais, sendo os outros complementares de forma a reforçar e expandir o conceito que Lucas coloca aqui nos versículos 37 e 38. Nestes versículos 37 e 38, é espetacular o jeito que Lucas escreve. São 4 ordens, sendo 2 negativas e 2 positivas. Todas expostas na segunda pessoa do plural do grego, enfatizando o comportamento habitual do cristão de uns para com os outros. Cada ordem das 4 consiste de 2 partes, sendo uma ordem positiva, ou seja, um imperativo. O imperativo quer dizer faça. Não é uma informação, é uma ordem. É uma ordem positiva, ou uma ordem direta, um imperativo, seguido de uma resposta passiva. Um exemplo disso é: não julguem. É a ordem positiva, ainda que ela seja negativa, não fazer algo, Não julguem, e vocês não serão julgados. Essa é a resposta passiva: vocês não serão julgados.
Só que é interessante que esse tipo de resposta passiva é um exemplo de uma forma semítica de escrever um texto e evitar pronunciar o nome de Deus. Lembra que os judeus, eles eram, por causa dos 10 mandamentos, eles eram proibidos de falar o nome de Deus em vão. Então, eles não falam Yahvé, eles falam Hashem, o nome. Né? E escrever Deus, o judeu brasileiro, né, que tem, ele escreve D, apóstrofe, ou D, hífen, us, para dizer que não escreveu, né? Faz parte da religião deles. Então, na intenção de não falar o nome de Deus em vão, eles usam a resposta passiva. O que é isso? Um exemplo aqui, não julguem e vocês não serão julgados, seria o mesmo que dizer, não julguem e Deus não julgará vocês. É um pouco mais forte, né? É um pouco mais próximo, é um pouco mais incisivo, quando ele usa essas respostas passivas. Ou julgar. Hoje é muito comum, né? A palavra fala para não julgar. Não devo julgar ninguém. Não é disso que o texto está falando aqui. Não é disso. O cristianismo primitivo, ele se distinguia entre questões essenciais e questões não essenciais. Havia 2 tipos de questões. As questões primeiras, ou as essenciais, eram aquelas relacionadas à ortodoxia da fé. Seus dogmas, sua correção. Também eram relacionadas à moral, à correta vivência de acordo com a fé declarada publicamente pela comunidade e seus membros. Essas eram as questões essenciais. Essas são as questões primeiras. Pode ser chamado de diaferonta. É uma palavra grega. Diaferonta, o que é diaferonta? É diferente, distinta, superior. Paulo a chama de coisas excelentes em Romanos 2,18 ou Filipenses 1,10. São as coisas excelentes, coisas diferentes, coisas distintas, coisas superiores. São aquelas a respeito das quais os cristãos não podem discordar e manter, ao mesmo tempo, comunhão. Não tem como. Não tem como. Não tem como discordarem em coisas essenciais e manter comunhão. Não tem como discordar a respeito da divindade de pessoa de Cristo e manter comunhão. Não tem como discordar a respeito da fidelidade no casamento e manter comunhão, porque tem a ver com a moral daquilo que se declara. Isso é passível de julgamento. Isso é passível de discernimento espiritual. Isso é passível de, sim, acusação. Isso é passível. São as coisas distintas e superiores. Se quer ilustração, é como se fosse a gema do ovo. É o cerne, é o centro. Já as coisas segundas ou coisas periféricas, né, como a própria definição sugere, as secundárias, são como a clara que envolve o ovo. Fica no entorno. Elas não são essenciais. São coisas para as quais, mesmo havendo discórdia, não afeta a correta declaração da fé comum. São coisas que não impedem, ao menos não deveriam impedir, a vida em comunhão da igreja, da comunidade de fé. No contexto de comunidade de fé, essas coisas são menores. Recebe um nome em grego de adiáfora, né? A de oposição, adiáfora, ou apenas opiniões. Em Romanos 14:1, de 15 a 3, ele está falando justamente sobre comida e bebida, e Paulo trata como opinião, ou seja, não é essencial. Isso não é essencial. A discordância não deveria colocar em risco a comunhão dos irmãos. A concordância nas coisas essenciais, ela é necessária. Aliás,
quando a igreja executa a disciplina, é com base nas coisas essenciais. Já nas coisas secundárias, nas coisas periféricas, pode haver discordância. Agora sim que entra o que nós estamos conversando aqui. A ordem para não julgar é dirigido à Clara e não à Gema. Ou seja, pode-se julgar o que é a diáfora, mas não o que é diaferonta. Pode-se julgar opiniões, mas não aquilo que é excelente, superior, distinto. Você pode julgar a cor da roupa, você pode julgar o tamanho do cabelo, a cor do cabelo, a cor do banco. Você pode discordar e ter opiniões distintas se a igreja deve ser um fundo preto, teto preto, se é branco, se é azul, seja o que for, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, se tem som, se não tem, se tem bateria, não tem, a marca da bateria, a marca da guitarra, se tem piano, se destrói o piano, se queima a igreja, isso é indistinto, isso aqui é opinião. Isso não deveria de separar o corpo. Mas quanto aos símbolos de fé, não pode haver discordância. Aliás, a marca, o horário, alguns comportamentos não deveriam ser motivo de julgamento. Porque pode ser que o tamanho do seu irmão esteja relacionado à opinião dele sobre quais instrumentos pode ter aqui, que cor que o banco tem que ter, ou que horário que a igreja tem que cultuar. É essencial que a igreja precisa cultuar, mas é secundário o horário que ela precisa fazer isso. É essencial que a igreja precisa cultuar, é essencial que ela precisa fazer isso 2, 3, uma vez na semana. É essencial que a igreja precisa cear. É secundário se vai fazer todo domingo, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. É essencial que quem participa da ceia, seja membro batizado, esteja em comunhão com sua igreja. É secundário se você vai usar suco de uva ou se você vai usar vinho de fato. Se o pão é fermentado ou se o pão é asmo. É secundário. Deus tem paciência com as deficiências humanas, dando tempo para arrependimento e amadurecimento, conforme Romanos 14:4. O julgamento de questões não essenciais divide a comunhão cristã por questões que não valem a pena. É disso que Jesus está falando quando fala: não julgueis e não sereis julgados. O que ele está falando é, se você usa este parâmetro, esta é a sua régua de medir, este é o seu comparador, esse é o seu micrômetro, o seu paquímetro, esse é a sua trena, esse é o seu metro, é com base neste que ele vai usar para te julgar. O Senhor, é assim que você mede o seu irmão por quem Cristo morreu? Então é assim que eu vou te medir também. É assim que eu vou te medir também. É com a dureza do seu próprio coração. É com a impenitência da sua alma. É com a impiedade das suas opiniões que você será a régua de medir que você vai receber. Não julguem, portanto, não é uma ordem para se abster de avaliação ética ou discernimento espiritual, mas é uma advertência contra encontrar falta e ter um espírito crítico que prende os outros na comunidade de fé em vez de libertá-los. Porque há crentes salvos que parece que carregam no bolso pares e pares de corrente para botar no pé e no tornozelo dos seus irmãos. Mas tem uma segunda ordem.
não condeneis. E ela está atrelada à primeira. Todas elas estão atreladas a essa primeira. Não julguem, mas também não condeneis. O que é esse condenar? É a insensibilidade, a falta de compaixão, conforme Mateus 12, 7, Tiago 5, 6, nas coisas não essenciais. Nós conseguimos a façanha de sermos cruéis com aqueles por quem Cristo morreu, por questões que Jesus não morreu, não vale a pena. Questões secundárias, questões não essenciais. Nós nos tornamos insensíveis porque eu não vou com a cara da pessoa. Mas eu nunca sentei para comer um saco de sal com ele, para tentar entender as consequências ou as circunstâncias da sua vida. Ele é muito sisudo. E não diz nada. Ele parece uma bandeira desfraldada, ele tão alegre, sei lá. Não diz nada. Ele vive triste. Você já sentou com ele para saber por que ele vive triste? Ele cheira mal. Você já sentou com ele para saber se ele tem sabonete, onde tomar banho, uma roupa para vestir? Qual o tamanho do seu irmão aos seus olhos? Qual o esforço que você faz para que a sua opinião valha para os outros, inclusive? Que ainda existe pior, né? Não só julga, mas condena. E no condenar, arrasta 2, 3, 4, 5 com a sua opinião. E os incautos novos na fé, ou novos na igreja, ou novos ou imaturos, recebem aquela opinião como regra em coisas não essenciais e matam parcelas do corpo por quem Cristo morreu e deu sua vida. Estas são as duas ordens negativas, no sentido de não faça algo. É não julgar e não condenar. Porque se você julgar, você vai ser julgado. E se você condenar, você vai ser condenado. E não é pelas pessoas em volta, é pelo próprio Deus. É o próprio Senhor quem fará esse julgamento com base nos seus critérios e a condenação com base nos seus critérios. Porque Ele é justo. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Aí vem a terceira ordem, agora é uma ordem positiva, é perdoem, perdoai, perdoai e sereis perdoados. Essa ordem é interessante que ela é restritiva. Perdoar é liberar, ou seja, liberar as pessoas em vez de prendê-las. Esse é o significado aqui do texto. Não prenda, liberte, libere a pessoa. Quando você não perdoa, é como se colocasse uma algema entre você e o ofensor. Você o prende a si, o torna cativo da sua ofensa e da sua dor ou senso de justiça. No entanto, assim como o ofensor está agrilhoado a você, você também está cativo a ele por uma ofensa ou um passado remoto, por coisas não essenciais. Perdoar é deixar ir. Tornar-se livre também no processo. Quando você libera, você é liberado. Quando você liberta, você é liberto. O que Jesus fala aqui é perdoai, e vocês serão perdoados. Porque a contrapartida é imediata. A partir do momento que você rompe uma cadeia, ela rompe para você também. Porque a falta de perdão é uma cadeia que te liga a outro
há um passado, há um evento, uma ofensa. Quando você solta, ela solta inteiro, inclusive você. Aí vem a quarta ordem, que muitos pregam equivocadamente em outros sentidos. É dai e dar-se-vos-á. Não é de coisas. Não tem a ver com oferta, não tem a ver com dízimo, não tem a ver com saco de farinha, com pacote de arroz, de açúcar, café, o que seja. É perdão, é o não julgamento, é a não condenação. Dai e dar-se-vos-á. O misericordioso alcança a misericórdia. A figura alegre usada por Jesus diz respeito de alguém que puxa o seu manto para receber uma cascata de cereais que cai sobre ele em abundância ao ponto de transbordar suas vestes em volta dele. Só recebe em abundância quem dá. Existia uma parte da vestimenta que chamava de bolso. Não tinha bolso a túnica, era uma espécie de uma bolsa, um pano de lado que ele abria para colocar cereais. É como se a pessoa abrisse isso e uma chuva de cereais em cima dele transbordasse. E quando ele fala que é uma medida transbordante, ela é sacudida, recalcada, não há espaços vazios, não há espaços ocos nesse recipiente que recebe as bênçãos do Senhor. E o Senhor está falando aqui de misericórdia. Que aquele que dá, que Ele é misericordioso, Ele recebe abundância de misericórdia. Todas as três ordens, elas são decorrentes e expansões da primeira. Mas é nas últimas que as dicas da primeira encontram seu ápice. Assim como vimos a regra de ouro em Lucas 6,31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E a sua expansão em Lucas 6,36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Chegamos à simplificação dessa regra de ouro em Lucas 6,38, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, com o critério que você imputa sobre o seu irmão, Deus vai usar com você também. Qual o tamanho da sua régua? Qual o tamanho da sua trena? Qual o tamanho do seu calibrador? Quem mexe com mecânica conhece os instrumentos, né? Como você olha a vida do seu irmão? Como você o escrutina? Qual o tamanho dele para você? O que você enxerga quando você olha para ele? Você olha e enxerga a obra de Cristo na cruz por ele, que é o preço que ele tem? Ou você o enxerga com base da ótica do seu pecado? Existe uma resposta passiva para cada ordem. Não julguem e não sereis julgados, no sentido de que Deus vai julgar. Não condenem e não sereis condenados, no sentido de que Deus irá condenar. Perdoai e sereis perdoados, no sentido de que Deus é quem perdoa. Dai e dar-se-vos-á, no sentido de que é Deus quem é benigno e abundante em dar. Todas elas são formas de ocultar o nome de Deus na cultura semítica. No fechamento do conjunto das quatro ordens, temos uma outra resposta passiva. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, com a medida com que tiveres medido, Deus te medirá também. Qual é o tamanho do seu irmão de fé, meu irmão? Qual é o tamanho dele? O que é triste em algumas igrejas
é que existem muitas viúvas de maridos vivos, existem muitos viúvos de esposas vivas, existem muitos enlutados de pessoas vivas, porque na igreja nós somos mestres em matar o outro em nossos corações, com base em nossos julgamentos. E nessa nós arrastamos outros para as nossas opiniões, para coisas não essenciais. E assim nós seguimos destruindo vidas pelas quais Jesus morreu, deu seu sangue para salvar pecadores, como eu, como você. Então nessa manhã, não vou avançar até o versículo 49, vou parar nesses dois. Já é muita coisa para a gente pensar, né? Então, é muita coisa para mim também ficar pensando. Que Deus tenha misericórdia de você. Preste atenção nessas 4 ordens que Jesus dá aqui. Não julgue, não condene, perdoe e dê. Pensa nas respostas passivas, né, que o próprio texto oferece a respeito de cada ordem dessa. E aqui fecha. Sobre a medida com que nós olhamos para a nossa comunidade de fé. Leia o texto anterior. Leia a respeito do versículo 27 até o 36, que antecede a esse texto. Que ele coloca a regra de ouro lá e depois repete ela a respeito da misericórdia de Deus. E seja humilde diante do Senhor, porque o Senhor se humilhou se fazendo homem. Então não tenha vergonha de se humilhar diante dele e confessar as suas debilidades. Confessar o seu julgar, o seu condenar, sua falta de perdão, a sua retenção do perdão. Né? Você não dá. Tem condições. Ele não me cumprimentou direito. Ela não me cumprimentou direito. Né? E que Deus abençoe a nossa comunidade diante dele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que o nome do Senhor seja cada dia mais exaltado. Transforma-nos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Faz-nos como o varão perfeito que é Cristo, na sua estatura, na sua largura, profundidade, no seu conhecimento. Ó Deus, traz-nos essa alegria, Pai, de expandir, ó Deus, ó Pai, nossas vestes e cair a bênção do Senhor sobre nós, de maneira que superabunde, ó Deus, ó Pai, ao ponto de derramar. Que mais o Senhor tem a oferecer a nós do que nós podemos oferecer a qualquer pessoa. E o Senhor é misericordioso e pródigo em nos dar. Louvado seja o teu santo nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.